Então, eu gostaria de, preliminarmente, deixar a coisa assim, na base do bate-papo e ver quais são as eventuais dúvidas que vocês possam ter, para que a gente possa tentar, na medida do possível, esclarecer essas dúvidas, tá certo? E irmos em frente, né? Tá bom? Eu gostaria de ver de vocês questões que vocês possam, eventualmente, direcionar a mim. Realmente, essa pergunta aí ela é uma pergunta extremamente objetiva. Na década de 70, nós tínhamos uma bolsa pífia. No início da bolsa foi praticamente em 68, quando se instalou o pregão Viva Voz, a bolsa, e naquela ocasião não havia ninguém que falasse sobre o mercado, porque o mercado era uma coisa escondida, está entendendo? Uhum. Eu fui um dos primeiros a começar a desenvolver notícias sobre o mercado. O professor Nelo Ferrentini, que inclusive já foi economista do ano aqui no Conselho, ele era diretor do jornal e ele me convidou em 1970 para começar a fazer alguma coisa em termos de mercado. E eu dei início dominicalmente a uma editoria que eu passei a fazer, chamada Mercado de Capitais. Então, naquela ocasião, eu escrevia sobre mercado de capitais dentro da linha orientadora. Então, eu analisava balanços, eu analisava tudo que você acabou de falar, certo? Aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, o mercado começou a ficar mais visual, mais intenso, no povo brasileiro, e começaram a aparecer algumas casas de análise. A primeira que apareceu foi como é que era o nome dele? Bom, ele começou a fazer análises igual que eu, tá entendendo? Eu fazia análises para uma coletividade pequena. E ele, então, começou a fazer análise, e, a partir daí, ele começou a vender as análises. O custo de manutenção de analistas para as empresas começou a ficar caro. Então, as empresas começaram a comprar análises dessa empresa que se formou. Esqueci como é o nome, eu vou lembrar já já. Então, a coisa foi surgindo e a gente começou já a ter o quê? Uma facilidade para analisar. Já vinha um prato feito. Então, já vinha o que é a relação preço-patrimônio, já vinha o resultado. A única coisa que não vinham eram históricos. Por exemplo, históricos de resultados, históricos de distribuições, está entendendo? Enfim, e aí a gente ia complementando. Hoje, eu me preocupo, sim, com esses elementos. Só que eu já não preciso analisar mais. Hoje, o prato, volto a repetir, ele já vem feito. Você tem inúmeras casas de análise aí que são boas, inclusive com interpretações que você precisa fazer uma boa leitura sobre elas. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu fiz um trabalho agora e mandei para uma série de pessoas, na qual eu colocava trimestralmente os resultados da Cielo. Então, a Cielo, ao longo de 9 meses, ela deu 600 milhões de lucro e, trimestralmente, ela distribuiu dividendo. Muito bem. Eu não falei se é para comprar ou não é para comprar, eu apenas disse o seguinte: eu estou comprando e eu acredito que isso possa, talvez, se constituir numa opção de curto prazo. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Apareceram o Credit Suisse, o BOFA, apareceram inúmeras, se não me falha a memória, 5 casas de análise, dizendo o seguinte: o preço justo da Cielo hoje é 5,20, 5,80, 5,50, mas é para não comprar. Então, você tem o seguinte: você tem que tentar captar essa leitura e gerar a leitura certa. Então, qual foi a minha leitura certa? A minha leitura certa é o seguinte: hoje, a Cielo tem 160, 170 milhões de ações locadas. E quem loca essas ações para vender a descoberto são exatamente essas instituições. Ou, pelo menos, não todas, uma delas.
Uhum. Então, eles não têm interesse que você compre a 2,10 nem a 2,15, porque eles têm interesse em recomprar as ações para devolver. Está entendendo? Então, é uma leitura que eu fiz, é uma leitura que eu faço. Eu não sou contra eles, porque a única que se pronunciou, que o papel mereceria o preço de 3,30 e era para comprar, foi uma Genial, que é uma corretora de valores, né? Então, ela talvez esteja mais certa. Agora, o que eu estou fazendo? Eu não escuto essas grandes instituições, porque, na minha opinião, eles não estão te orientando direito. Se o papel está 2,10, 2,09, e o preço justo dela é 5,50, poxa, é um preço bom para comprar, está entendendo? E outras análises também que você vem fazendo. Digo mais, a questão de 3 anos passados, a Cielo costumava dar um lucro de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 600. Pagava um ótimo dividendo, custava R$ 24. Agora, com 600 milhões, ela custa 2,10 e paga dividendo trimestral. Então, é um contrassenso você seguir a orientação dessas instituições. Então, eu tenho a análise que eu faço, independentemente de considerar os números, contabilmente falando, e em termos de análise de resultados. Mas eu analiso os resultados, claro, está entendendo? Ó, Ok. recentemente eu fiz um trabalhinho comparando os 4 maiores bancos, não é isso? Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú e o Banco Santander. Então, eu cheguei numa conclusão óbvia, né? O Banco do Brasil, ele tem um valor patrimonial até sexta-feira passada, hein? Porque ela soltou o dividendo e eu preciso agora fazer uma nova avaliação. Mas até sexta-feira passada, o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil era R$ 50,20. Ontem ela foi cotada a 28, então ele custa 50% do que ele vale. Então, para mim, isso daí já é um indicador fantasticamente positivo. Veja bem, a valuation dela é uma valuation insignificante para aquilo que é um banco representativo como o Banco do Brasil. O PL é menor do que os demais. O payout, que é quanto ele paga, é maior do que os demais. Tá entendendo? E o ROI é um pouco menor do que os demais. Mas acontece que, no frigir dos ovos, todos os elementos indicam que ele é o papel para comprar. Está entendendo? Então, é lógico, eu comprei pouco, porque eu já tenho uma quantidade razoavelmente grande. Mas eu acho que eu não sou egoísta de analisar uma coisa e deixar só para mim. Eu procuro divulgar para as pessoas, porque muitas pessoas no mercado necessitam de alguma postura, de alguma orientação honesta, está entendendo? E sincera. Eu não falo nada ao contrário daquilo que eu penso. Por exemplo, eu andei comprando, e ainda hoje eu andei comprando um pouquinho de ações da Cielo, porque eu acho que era 2,10, 2,09, 2,11. Ela é uma opção extremamente atrativa para mim, tá entendendo? Eu não falo para ninguém comprar, eu falo que eu estou comprando, entendeu? Então, eu analiso, sim. Só que hoje eu não tenho que revirar o balanço para conquistar esses dados. Esses dados eles já vêm distribuídos e devidamente analisados. A gente só avalia o que eles falam em relação ao papel, que é isso que eu acabei de falar para você. Eles te dão uma orientação técnica, mas fala, e o papel está com preço atrativo, mas eles te falam, não compre. Então, é porque tem algum interesse atrás, não é isso? Então, o importante é fazer a leitura ideal para você poder tomar uma decisão também ideal, ok?